Hoje nós vamos conversar com o professor Luiz Pavini, que já trabalhou com crianças no infantil, no Fundamental 1, e hoje atua como professor online. Luiz, um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, Jimena. Que bom. Luiz, eu gostaria primeiro que você me contasse a sua experiência, até para o pessoal te conhecer melhor. Pois não. Eu comecei a trabalhar faz mais ou menos 8 anos na educação. A minha primeira experiência foi no estágio, que eu trabalhava para a prefeitura, que chamava-se Planeta Educação. Lá eu tive meu primeiro entendimento como professor bilíngue, né, para a rede pública. Depois disso eu fui efetivado pela prefeitura, trabalhei durante 3 anos e trabalhei com crianças de 4 até 9 anos. Foi uma grande experiência, desenvolvi muitas coisas com elas também e aprendi mais sobre esse mundo, né, o mundo da criança e também um pouquinho do pré-adolescente nos estágios que eu fiz. Interessante. Eu lembro que você me contou que teve muitas experiências nessa fase que você teve aí com o infantil. Sim, muitas experiências. Acho que aquela experiência, a primeira experiência com sala de aula, de como entender esse mundo da criança também. Entendi muito mais sobre a pedagogia, né? Entendi a profissão também do professor como educador. Foi uma grande experiência para mim esse começo, né? E depois eu desenvolvi meu trabalho em escola de idiomas e agora sou professor online faz mais ou menos 3 anos. Que bom. E como foi essa tua experiência com o infantil? Que recordações você tem? Que situações te marcaram? Acho que muitas situações de conseguir lidar com a sala de aula não foi tão fácil, né, com os alunos naquele começo, porque eu não tinha muita experiência com as crianças, mas também de muitos trabalhos manuais que nós aprendemos, muitos jogos, né, que eu também consegui desenvolver com os meus alunos, esse entendimento da alfabetização, né, na modalidade bilíngue. Então foi algo que eu aprendi e levo muito, né, na minha sala de aula virtual com esses meus alunos, porque quando você trabalha com crianças, você se sente muito preparado para trabalhar com qualquer tipo de público, porque é bem desafiador. E ao mesmo tempo, o lúdico é muito brilhante, porque você consegue desenvolver, você consegue ter outra perspectiva também e ensinar, né, o inglês, que é uma língua tão exigida aí no mercado, mas também de uma forma muito mais gostosa e mais flexível para os alunos, né, que são pequenos. E a didática com eles mudou muito do infantil para o Fundamental 1? Que mudança é mais perceptível nesse quadro? Quando nós trabalhamos com infantil, nós trabalhamos muito lúdico com eles, né? No período de 4 a 8 anos, nós trabalhamos muito lúdico, mágico, né? O que seria isso para ele? A fantasia. Então, jogamos muito mais, nós temos muito mais brincadeiras de rodas que eu gostava. Eu gostava muito de falar sobre o Brasil, por mais que eu ensinasse inglês, mas falasse do Brasil, sobre outros países também, né? Que sai daquela questão dos Estados Unidos. E o Fundamental 1, ele já é diferente, porque nós temos a aquisição da escrita. Então, é um trabalho que a gente já consegue fazer um outro tipo de trabalho, lúdico também, mas com jogos, tabuleiros, enfim, né? A gente consegue ter outra expansão deles, mas eu sempre trabalhei muito com lúdico, mas pela aquisição aí da escrita se torna muito mais fácil, né? Essas primeiras palavras, também atividades escritas com eles na língua inglesa. Ah, interessante. Você teve uma larga experiência aí com os pequeninos. E hoje, você vê a situação se inverteu, né? Hoje os pais não estão assumindo o lado do professor, mas eles têm que atuar e ajudar os filhos nas aulas online. Como que você está vendo esse quadro? Não sei se você tem falado com alguns pais, como é que eles estão lidando com isso. Sim, alguns amigos, conhecidos também, eles estão lidando de uma forma, acredito que agora um pouco melhor do que antes, mas realmente eles, né, caíram, porque eles eram pais, né? Pessoas que cuidavam dos filhos, mas não que ensinavam os filhos. Isso também tem que deixar bem claro que também é obrigação dos pais, né? Ensinar os filhos também, né? Não só os professores. Os professores ensinam, mas também os pais ensinarem. Então eles pegaram toda essa responsabilidade para eles e foi muito desafiador, porque eles não tinham noção da dificuldade, eles não tinham noção também do papel do professor, né, na educação dos filhos. Eu acredito que agora eles têm um outro conhecimento, uma outra visão sobre o nosso papel como professor, enquanto, né, educador também para os filhos. Eu tenho falado com alguns professores e eles falaram que hoje eles se sentem mais valorizados pelos pais, porque os pais estão dando valor ao trabalho do professor. O trabalho do professor, né, esse trabalho que é tão árduo, né, que nós temos aí, porque quando nós trabalhamos na escola, é um pouco diferente agora, né, Jimena, no sentido de que nós trabalhamos online, mas na escola a gente tem todo o planejamento bimestral,
nós temos todo um trabalho por trás, e às vezes os pais eles só conseguem ver uma partezinha, que é aquele resultado, ou aquela festinha que nós damos no final, ou também a lição de casa, mas é muito mais, é um trabalho muito árduo, né, porque o aluno consiga progredir não só no idioma, mas na vida. Sim, com certeza. E os pais estão com muitos desafios, né? Eu acho que, inclusive, por ser professor e ter trabalhado com essa gama de alunos, você pode dar umas dicas. Por exemplo, uma das situações que eu escuto falar é que o filho não quer estudar. Não, você não é meu professor e eu não quero estudar agora. Você deve ter passado ali alguma experiência parecida. Sim, sim. Muitos alunos, né, às vezes batem de frente com o professor que eles não querem estudar. Mas o que eu sempre pergunto é, por que não estudar? Qual a forma que foi apresentado o estudo para eles? E também os alunos tiveram uma adaptação agora nesse momento. Então, por que não estudar? Por que não transformar isso em algo muito mais lúdico, para que eles possam interagir? Então, existe um pouco também do esforço do pai, né, dos pais, para entender como que a gente pode apresentar, né, esse trabalho, que é um pouco mais difícil, online, né, para os alunos que não estão acostumados, 100% online, mas como que a gente pode trazê-lo, levá-lo. E é muito importante que o aluno veja a realidade. Se ele não vê a realidade enquanto estudante, aprendiz, dificilmente ele vai desenvolver essa paixão, né, por estudar. Ele vai achar que é uma obrigação mesmo, e não tem que ser visto como uma obrigação, assim como responsabilidade, mas também que ele vai ter várias coisas, que ele vai conseguir produzir conhecimento. Então, quando ele consegue ver realidade, quando a gente consegue contextualizar, né, o mundo do aluno, mais o que ele precisa aprender, fica muito mais leve tudo. Então, contextualizar seria uma boa dica aí, né, contextualizar o mundo do aluno. Com certeza. Nós estamos falando aqui a palavra lúdico, mas às vezes tem pais que podem não saber o significado da palavra lúdico. Sim, lúdico. Lúdico vem tudo, lúdico, lude, né? Vem do latim. Tudo que é fantasia. As histórias, contação de histórias, os filmes, fadas. Esse é o lúdico que a gente trabalha muito, né? Fazer aquele mundo da magia, mas, claro, com uma base aí pedagógica. Então, esse seria o lúdico, aquele mundo da magia, da mágica, dos contos, né? Da literatura infanto-juvenil. E você acha que o lúdico é importante, independente de ser uma criança pequena, como uma criança que já está nos últimos anos do Fundamental 1, esse lúdico ainda se faz presente? Sim, se faz presente, porque também é jogar, né? E não só para o infantil, pro fundamental, mas também para adultos. Os adultos amam jogar, né? A gente, como professor, percebe isso. Eles amam jogar, eles amam quando tem algo que é diferente do mundo deles, né? Naquele mundo tão pesado. Então, o lúdico, ele favorece todas as faixas, mas principalmente os menores, né? O infantil é primordial a gente trabalhar com o lúdico, para que eles consigam se desenvolver e ver muito mais realidade, né? No mundo deles e também na fase de desenvolvimento que eles têm, né? Imagino isso. E também outra coisa que os pais sentem, estão sentindo muito hoje, é como fazer o filho prestar atenção. É aquele, fique quieto e estude. Sim. E quando a gente fala de prestar atenção, a gente não pode obrigar os filhos, né? Você vai prestar atenção, mas é diferente de você ter uma outra posição, um outro posicionamento com eles. Mas mostrar para o filho, né? Qual que é a vantagem de aprender? Então, como que ele pode aprender? Como que eles podem jogar depois daquilo? Colocar o lúdico, né? Aí também sempre mostrar os benefícios do estudo, mas o que ele vai ter depois do estudo, né? E quando a gente fala sobre essa questão de ter um prêmio, não é você ter um prêmio em dinheiro, não é isso. Mas é você realmente mostrar para o filho, olha, você conseguiu fazer isso, você fez um bom trabalho, você conseguiu aprender com o professor, então agora você vai ter um momento. E esse momento de descanso, ou esse momento de break, que a gente fala de intervalo, pode ser também alguma atividade lúdica, algum jogo, algo que eles consigam desenvolver os conteúdos que eles aprenderam, né? Então, os alunos eles ficam muito mais motivados quando eles percebem que eles estão fazendo um bom trabalho, que eles são reconhecidos por esse trabalho. Então, o reconhecimento é muito importante. Quando os pais reconhecem que os alunos estão aprendendo, é muito mais fácil. Também ter isso, né, de passar alguma coisa, jogar, fazer esse presente com os filhos, né? Isso dá muito mais segurança para eles. Entendi. Você falou de ter um período de estudo, um período de descanso ou brincadeira. Então, você acha que é fundamental o pai ter uma rotina de estudo com o filho, ter horário para tudo? Sim, fundamental. O pai, ele não é o coordenador, mas ele é responsável. Como o aluno vai aprender, como o filho vai aprender, como ele vai desenvolver. Então, estipular isso, né, esses momentos de descanso. E é importante a gente dizer, momentos de descanso
que ele pode fazer coisas que os pais permitem, como jogar, fazer alguma coisa, sair, mas também outros tempos que eles consigam desenvolver, outros tempos que sejam saudáveis, não só como mexer no celular, aquela coisa passiva. Então é muito importante que os pais estabeleçam, que também eles tenham uma flexibilidade, até para o aluno conseguir render muito mais e ter um bom rendimento. Se você tivesse que sugerir uma rotina, vamos dizer para o pai que não está conseguindo estabelecer a rotina, mas como que é a rotina? Quantas horas eu devo fazer meu filho estudar? Como eu devo coordenar esses horários? Uhum. Isso depende muito do cronograma do aluno, da escola, né? Porque as escolas mudam muito, mas geralmente os alunos eles estudam 4, existem alunos também que estudam em 8 horas, que seria, né, um período inteiro de estudos. É muito importante que a cada 50 minutos ou a cada hora tem um intervalinho de 10 minutos, no mínimo, para eles conseguirem relaxar, tomar uma água, até para aliviar um pouco da tensão do aluno, porque ele fica tenso, né, para aprender, eles ficam ansiosos também, são vários conteúdos. Então, eu sugiro isso, esse tempo, né, esse tempo que ele consiga desfrutar com qualidade, mas estipular não mais de 1 hora, não direto. O meu filho vai ter 3 aulas ao mesmo tempo. Não fica 3 aulas lá sentado, parado, igual nós professores também. É necessário tomar uma água, é necessário fazer alguma coisa, é necessário brincar um pouquinho também e voltar. Mas também o aluno entender que ele tem esse dever de aprender, de estudar e de fazer o próprio conhecimento, né? De também participar aí, né? De construir. Muito tem se dito que o aluno, filho, a criança, ela precisa de uma rotina. Muitas pessoas dizem, não, mas rotina é cansativo. Eu vou cansar meu filho de tanta rotina. Mas a gente sabe que a rotina, ela é necessária porque ele tem que saber o que vai acontecer no dia, na semana para ele, não é mesmo? E é muito importante porque também é um preparo para o mundo real, né? Para o mundo adulto, né? Que é um mundo bem concorrido. Então, o poder do hábito é muito importante. Ele consegue fazer escolhas melhores também, quando ele consegue se disciplinar. Então, com essa disciplina, ele vai poder escolher muito mais, o que vai brincar, o que vai fazer. Ele entender que é uma consequência de tudo isso. É uma consequência ele ter essa responsabilidade desde pequeno. É importante que os pais mostrem isso de uma maneira leve. Nada de pressionar, nada de, se você não faz isso, você... Calma. A gente tem que entender que sim, é a obrigação dos alunos, mas também como os pais entender esse ponto, entender quando eles não são flexíveis ou quando eles não estão bem também. Somos seres sociais e agora a gente não está tendo tanto essa parte, né, de socializar, então a gente tem alguns agravantes. Então, muita atenção e também muita calma com os filhos, né, para que eles consigam também ter mais flexibilidade, mas o hábito é importantíssimo. É necessário, porque prepara ele para a rotina dura que a gente tem quando é adulto. Já vai preparando eles para o futuro. E deixa eu te perguntar. Também que existe a parte de ser duro também, mas existe a parte também de ser gostoso, de ser prazeroso também. Porque conforme você falou, se você vai mostrando recompensas, olha o que você conseguiu, você estudou, você conseguiu entender, é uma troca, né? É o seu esforço com a recompensa. Que era difícil já é fácil para você, porque você aprendeu. Exatamente. E um fato que tem atrapalhado muito os pais é o fato deles perderem a paciência, né? Nós adultos já estamos sendo sufocados aí por tudo que vem junto com a pandemia, todas as consequências, né? No trabalho, ficar muito em casa. Como que você acha que o pai deve agir no momento que ele perde a paciência? Que vê que o filho não entende. Eu acredito, primeiro, que seria o treinamento dessa paciência também, uma abertura com o filho, com o diálogo. É muito importante que os pais tenham um diálogo com o filho aberto. O que você não consegue agora? O que está acontecendo? E muita paciência. Porque não é só os pais que estão desenvolvendo esse papel, que é do professor também, um dos papéis, né? Que os pais também são responsáveis pela educação do filho. Mas ele entender que é um processo, que não vai ser para sempre, e que depois disso eles vão ter muito mais aprendizados também, que os pais podem ser muito mais participativos. Então, um diálogo, treinamento da paciência, se colocar no lugar do filho, né? E também ter esse processo de empatia. Acho que seria a palavra, empatia também. Diálogo e empatia. Sim, porque com certeza os filhos estão sofrendo muito. Primeiro, eles ficam sem aulas, e também a gente tem a questão dos amiguinhos, né? Sim, dos amiguinhos também. E os pais, eles não têm essa mesma perspectiva do que os filhos estão passando ou que passavam. Então, agora eles conseguem ter, né,
mais entendimento desse processo. Eles estão sentindo na pele, o que é ficar parado ali, tendo aula, tem que prestar atenção e tudo mais. Eu Exatamente. conheço pais que estão acompanhando assim, lado a lado com os filhos. Mas a gente Lado. sabe que nem todos os pais têm essa possibilidade, né? Tem pais que eu conversei e falam, não, eu estou de olho, eu estou do lado dele, na aula dele. O que você aconselha para aquele pai que não consegue estar em casa, porque alguns, infelizmente, continuaram trabalhando fora? Como lhe coordenar essa tarefa dele, saber se ele está fazendo, se ele não está? Os professores, geralmente, do ensino infantil, têm muito combinados com os alunos, né? A gente tem as estrelinhas que nós combinamos com os alunos que eles precisam fazer antes da aula para que a aula consiga ter ter êxito, assim, sucesso. E então os pais eles precisam fazer combinados com os filhos, né? Estipular metas com os filhos. Então, por exemplo, eu não estarei em casa, mas eu confio em você, né? Mostrar essa confiança, né? Essa possibilidade de confiança nos filhos e fazer combinados. Então, nesse tempo eu consigo ajudá-los, mas nesse outro tempo eu não consigo. Então, nesse tempo eu vou passar, eu sei que você pode, né? Inspirar os filhos e mostrar que eles podem fazer sozinhos também algumas partes. E as outras partes também fazer com os filhos, até porque eles não podem ficar 100% desamparados. Então, um tempo eu consigo? Ok, então esse tempo eu vou ajudar e vai ser um tempo de qualidade. O outro tempo eu não consigo? Eu vou confiar e eu sei que você pode fazer também. Conversar com o filho e fazer combinados. É muito importante estipular metas reais, né? Para que eles consigam alcançar. Entendi. Não simplesmente deixar o rio descer, tem que estar acompanhando. Não pode. Eu confio em você, faz tudo. Não é isso. O filho também precisa entender que o pai está do lado dele, né? E o filho também precisa entender o lado do pai, que é de trabalho, né? Toda essa parte da família é muito bom, o diálogo. Conversar com o filho é muito importante também e fazer essa meta, né? Que seja, então, você vai conseguir estudar de segunda a quarta, porque eu não consigo. Mas quinta e sexta o pai vai conseguir, a mãe vai conseguir, a irmã vai conseguir, né? Não só o pai e a mãe, mas podem ter outras pessoas para ajudar, para orientar também. E você recomendaria que carga horária? Claro que cada escola tem um método hoje, algumas enviam só o material, outras têm uma aula online, às vezes não todos os dias. Mas qual a carga mínima? Vamos calcular uma criança mais pequena e uma criança que já esteja no fundamental. Isso depende muito da carga de matérias que ele tem, né? Porque às vezes os alunos eles conseguem estudar em 2 horas, existem outros alunos que vão estudar em 5, 6 horas. Então depende muito do aluno e também é importante que os pais, os professores percebam isso, o tempo de cada aluno, porque cada pessoa tem um tempo, né? Então é isso mesmo, entender a quantidade de matérias, estipular um tempo, né? Mas eu acho que não teria aí um mínimo ou um máximo, porque depende muito das matérias que ele recebe, depende muito do contexto que eles estão, mas sempre estipular, sempre ter metas e entender que cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo, cada aluno tem um tempo respeitado, e eu acho que os professores eles estão bem flexíveis nesse tempo, né? Com os alunos, até porque está tudo novo para todos, o novo normal. Então, entender a quantidade, avaliar, e cada um ter tempo e respeitar esse tempo de cada aluno, desde que isso não afete também no desempenho deles. Entendi. E agora que eles partiram para as aulas online, a grande maioria das escolas, como você aconselharia o pai a ele lidar com as aulas online? Falar para o filho, olha, agora você vai ter aulas online, você tem que fazer o seguinte. Tem algum tips para ajudar? Sim. Os pais precisam conversar com os alunos a respeito da importância das aulas. Sendo online não são aulas, e elas são efetivas. E os alunos precisam entender que são as aulas, que não é diferente, que eles não vão ter um outro comportamento. São aulas, eles precisam estudar, né? Então, o aluno precisa estar com essa consciência que são as aulas, continuam sendo as aulas, né? As aulas que eles têm, que eles possuem. Então, os pais precisam ter esse diálogo aberto com o aluno. Olha, o filho, você vai ter as aulas não vão mudar. Porém, como que eles podem fazer? Como eles podem ser mais flexíveis, né? Porque a aula demanda mais energia, demanda mais paciência, a gente tem fatores externos, conexão, os ruídos, os barulhos também, né? Então, focar nisso e mostrar também que a disciplina é muito mais importante, principalmente nesse tempo, e mostrar que tudo vai passar, que tudo vai ocorrer bem, mas que agora é um tempo de foco, um tempo que nós não podemos parar de estudar, e online é uma das maneiras de estudar. Não é melhor, não é pior, é uma das maneiras que nós temos agora.
Você falou bem, não é a melhor, não é a pior, mas nós que somos do ramo, a gente sente isso, né? Agora, muitas pessoas já querendo saber, como que é o online, começa a se interessar porque começa a conhecer. Mas ainda tem muitas pessoas com o pé atrás com a aula online. Mas a aula online não é a mesma coisa que a aula presencial. Efetiva, aula presencial, né? Eu sempre falo muito da questão do tempo, né? Da nossa flexibilidade, quanto nós nos tornamos alunos também. Então, a gente pode colocar os pontos positivos, né? Para quem começou agora, e também para quem teve esse boom, né, das aulas online, que não sabia o que acontecer, é entender que não é melhor, não é pior, simplesmente são as aulas, e elas podem ser muito boas, muito produtivas também, por que não? Elas são aulas, né? Sim, porque inclusive o ponto ou a matéria que deve ser passada, ela vai ser passada da mesma forma no online, só como você disse, é uma forma diferente, mas não deixa de ser efetiva, tendo a participação do aluno também ali, à altura, conforme eu... Estão acostumados. Existem muitos alunos que eu tenho também que são jovens, que são adolescentes. Eles gostam, eles preferem também as aulas online. Existem essas possibilidades. Sim. Ainda bem, o mercado está abrindo os olhos para as aulas online, né? Nós sabemos o quão flexível, o quão benéfico pode ser para as pessoas, principalmente no momento que a gente não sabe como vai ficar no futuro. Né? Sim, exatamente. Outra coisa que eu queria falar com você, nós falamos da matéria, tudo que eles recebem da escola. Você acha que é interessante o pai introduzir materiais, atividades fora da escola? Sim, sim. E conversar também e conversar com os alunos também, alunos, professores, quais são as dificuldades dos alunos, né? Porque às vezes a gente quer introduzir muitos materiais, mas será que esse material tem contexto com que ele está aprendendo, né? Então a gente tem que entender muito bem quais são as dificuldades, quais são as necessidades do filho, né? Mas isso também pode ser conversado com o professor. Então esse diálogo, essa sociedade que nós temos é muito importante. Ela é muito importante que a gente consiga estabelecer. Então, conversa com os pais, conversa com os professores, para que a gente consiga introduzir novos materiais, né? Materiais que sejam efetivos, mas que não seja só uma opinião do pai, mas que seja uma construção com a escola. Uma das coisas que a gente sabe é como é importante a leitura, né? A leitura para a formação do adulto, do futuro trabalhador, da futura pessoa. Que dicas você pode dar a respeito disso? Porque nós sabemos que o brasileiro, infelizmente, ele não costuma ler muito. Normalmente não gosta de ler. Então, o que a gente pode fazer para estimular o filho à leitura? Exatamente. E também conhecer bastante o filho. Que coisa que o filho gosta de ler? Por exemplo, o que ele mais fica instigado? Seria história em quadrinhos? Seria um livro, né, de romance, infanto-juvenil, literatura fantástica? Entender, perguntar para os filhos, né, o que eles podem, né, ter acesso e misturar, né, misturar com a realidade que eles estão. Mas eu gosto muito de literatura infanto-juvenil, né? A Menina que Roubava Livros, Tribunal dos Bichos. Existem muitas possibilidades, mas, novamente, temos que conversar com os filhos para entender o que eles já gostam, o que eles já leram. Porque às vezes tem pais que nem sabem que os filhos leem, mas eles já estão lendo, já estão no segundo livro, terceiro livro, quarto livro, e leitura sempre é bem-vinda, e a gente não pode ter preconceitos com isso, mas também entender que pode ser melhor para o meu filho, que pode não ser melhor também. E, novamente, construção com a escola. Como que os professores também podem ajudar, dar um empurrãozinho aí para que o filho consiga, né, melhorar aí essa parte da leitura. Mas eu amo literatura, então eu daria várias opções aí. Eu pensei nisso, eu sei como você ama literatura. E uma coisa interessante que muitas pessoas não falam, mas grandes leitores que eu conheci, pessoas que gostam de ler, eu tinha uma amiga que ela lia o Código Civil com prazer, que era enorme, e eu falava, gente, eu gostaria de ser assim. Mas os pais dela eram leitores. Normalmente, todo leitor jovem que você conhece, o pai ou a mãe, ou alguma influência na família dele é um grande leitor. Isso é importante também, né? Isso é muito importante. Eu falo isso pelo meu pai. Meu pai me incentivou muito na leitura. Eu amo ler, amo leitura. Acho que é algo que, não só para minha profissão, mas quando também estou parado ou fazendo alguma coisa, eu estou lendo, né? E eu acho que isso muda tanto, né? É uma higiene, a higiene mental, né? Que nós podemos fazer. E o aluno que lê, ele consegue argumentar muito mais, ele consegue ser muito mais crítico, ele consegue ser um cidadão, né, do bem,
com criticidade. Isso que falta muito na nossa sociedade. Não pessoas que só copiem, mas pessoas que consigam aí ter esse pensamento crítico. Então, a leitura ela é fundamental para qualquer pessoa, e quanto mais cedo, melhor. E os pais devem dar o exemplo, né? Existem muitos pais que não gostam de ler, mas, assim, instigar as leituras, e pode ser até um exercício para o adulto, né? Porque o adulto pode não ler, né? Vamos começar a ler aí e melhorar essa realidade. E a gente sabe como é importante a leitura lá na frente, quando eles vão fazer o Enem, quando eles vão prestar um vestibular, o que pesa mais hoje, redação, coisas assim. Então, tudo vem de uma leitura e uma interpretação de texto que vai vir com a prática da leitura, né? Uma bagagem, uma bagagem. Nós, como professores, acredito que você também consiga ver muito isso, essas falhas que existem, né, com os alunos na leitura. E eu conheci muito, me deparei com muitos adultos também que eles têm analfabetismo funcional. Devido a tantos processos, tanto tempo, nós que ensinamos espanhol percebemos isso também, né? Esse atraso no português. Quando a gente fala sobre um subjuntivo, ou quando a gente fala sobre interpretar alguma coisa, eles travam, porque eles não tiveram esse acesso. Não está certo, não está errado, nada disso, mas a gente pode, então, colocar de uma outra maneira, né? Para que eles consigam ter acesso agora, nessa fase adulta, ou na fase aí também de jovem. É verdade. Normalmente eles falam que eles estão aprendendo espanhol, falam, agora eu estou aprendendo português também. Porque a gente tem aquela... A gente consegue fazer aquele jogo, né, entre os dois idiomas, não sempre, mas muitas vezes a gramática permite, né, você comparar e falar, olha, o pensamento, a maneira de agir aqui é igual ao do português, mas aí você vai buscar esse referencial e a pessoa, não sei o que você está falando. E aí você tem que ensinar um pouquinho o português para conseguir ele adquirir aí a gramática. E é legal que eles conseguem refletir, né? Quando eu falo sobre o subjuntivo, eu falo o subjuntivo, ele é irreal. Aí eles conseguem entender, é verdade, se eu falasse, se eu cantasse, aí eles conseguem também refletir que, né, a língua é muito mais do que instinto, é também análise. Sim, a língua é viva, ela não para, né? E é muito interessante isso, porque eles começam a aprender e a gente não pode deixar de dizer que o adulto também precisa dessa parte lúdica, né? A gente trabalha muito isso nas aulas de idiomas. Teve pessoas que assistiram uma aula minha e falaram, nossa, parece que você trata seus alunos como crianças. É porque tem esse lado visual, não é? São os nossos filhos também, né, nossos alunos. Então, a gente considera. Sim. É importante, até porque eles têm a gente sabe, né, muitos alunos têm um peso, né, também tem traumas, aí porque eles não conseguiram aprender antes, então eles carregam muitas coisas, então o lúdico faz isso, quebra muitas barreiras, né, quebra esses paradigmas que eles têm que aprender um idioma enquanto adulto é chato, né, não, pode ser super legal, a gente pode também ter essas coisas, né, do tempo de criança, do ensino infantil fundamental, isso é muito importante. Exatamente. E eu queria perguntar para você, nós como professores, eu não tive essa experiência com crianças, assim, em grande quantidade. Quando você dava aula para quantas crianças, mais ou menos, por classe? Eu já dei aulas para 34 crianças, uma quantidade alta, é bem alta, principalmente para aula de idiomas, né? Sim, eram bastante alunos. Existe muita dificuldade, sim, até porque no sistema, né, na educação pública no nosso país, eu já dei aulas em tendas, várias vezes, às vezes eu não tinha lugares para dar aulas, então era no pátio, era sempre improvisado, e o lúdico me ajudou muito, nesse sentido, né, brincadeiras de rodas, coisas que nós fazíamos, jogos, esporte também, então nós tivemos uma grande adaptação aí. Para os professores, a gente precisa entender o contexto. Qual que é o contexto? O contexto aqui da faculdade que nós estamos, qual que é o contexto? O que é a realidade? É muito diferente. Então, os professores se assustam muito, mas não se assustam dessa permissão para que a gente consiga aprender e ser desafiado, porque ensinar, principalmente no nosso contexto, é ser desafiado todos os dias, em qualquer momento, qualquer hora, seja online, seja presencial, é um grande desafio. Então, a gente vai ter muitos desafios por aí, principalmente quando nós temos um alto número, né, em sala de aula, 34 alunos de 6 anos, 5 anos, é bem... É uma aventura. É uma aventura isso, né?
E deixa eu te perguntar, você teve algumas situações difíceis com alunos? Porque, às vezes, eu percebo que muitas situações que, às vezes, o professor fala, também está acontecendo com os pais hoje. Sim, sim. Tive muitas situações em Mina. Muitas. Tive situações de alunos que tinham transtornos mentais, mas não tinham cuidadores. Então, você precisa lidar com isso. Aquela exigência de todos aprenderem da mesma maneira, sendo que nós somos seres aí singulares e plurais ao mesmo tempo. Então tivemos muitas dificuldades, principalmente essa questão da estrutura, né, da escola, da sala de aula. Mas eu tive muitos alunos, acho que uma das minhas maiores dificuldades eram alunos especiais, porque nós não temos essa formação específica para lidar com aluno em grandes, né? Então muitas vezes o aluno ele dominava esse espaço, mas na escola que eu trabalhava eles tinham bastante cuidado, porque eu trabalhei em várias escolas, né, na rede, de ter cuidadores, né, devido ao governo, coisas que nós temos de propostas. Mas sim, foi muito desafiador mesmo. Eu imagino, né, tratar com crianças especiais, tem que ter um cuidador, tem que ter alguém à parte ajudando, senão fica muito difícil, né? Sim, e o professor se cobra muito, porque ele acha que ele precisa, ele vai conseguir lidar com qualquer situação. A gente não vai conseguir lidar com qualquer situação, a gente precisa de ajuda. Né? Nós precisamos aí unir com as pessoas, né? Normalmente o professor, ele se cobra muito, né? Às vezes eu imagino hoje o professor que saiu das aulas presenciais e está indo para as aulas online. Nós sabemos como é o trabalho no início, né? A gente passou por isso e não é tão simples. O que você aconselharia para um professor que está fazendo essa transição aí presencial para online? Algo muito importante, além de vivenciar mesmo, né, e se permitir, é estudar. Estude técnicas, estude como que você vai conseguir as plataformas, entenda, leia tutoriais. Existem muitas coisas no YouTube, então é muito importante que o professor não só entenda que o trabalho dele vai ser diferente, ele vai gastar mais energia, porque é muito mais focado, não sei se você consegue perceber isso também, eu acho que a gente foca muito mais, mas ele entender essas tecnologias, de como que ele pode aprender, né, e se permitir, entender que ele vai errar, entender que muitas aulas não vão ser perfeitas, essas aulas não vão ser perfeitas muitas vezes, mas que ele tem a possibilidade, e a gente tem que errar para a gente conseguir aprender. A gente tem que dar essa possibilidade de dúvida, de erro, para que a gente consiga fazer um trabalho, mas nunca deixe de estudar, de pesquisar, e se tornar mais tecnológico, né? E entender esse mundo, que é um mundo tão incrível. Eu, quando eu comecei também, inclusive eu comecei por você, né? Você me indicou esse método. Eu lembro que eu não sabia lidar muito bem, mas depois eu comecei a escutar meus alunos. Eu sempre perguntava, uma dica aí também para alguns alunos, para professores, peça um feedback, um retorno. Como que foi a aula? Você gostou da aula? Eles vão falar sobre a internet, eles vão falar sobre o aplicativo que você está usando, né, sobre a aplicação que você usa. Então é muito importante que a gente saiba, né, que o aluno ele vai ser muito aberto, ter esse espaço, né, esse canal de comunicação com o aluno bem aberto, para que você consiga entender e melhorar e ver como que você pode aí triunfar na carreira também. Quem sabe pode ser, né, como é para nós uma carreira. Pode ser uma carreira gigante, né? Nossa carreira, ela parece que não tem fim. Não tem fim. Nós estamos sempre aprendendo novos aplicativos, novas maneiras de dar aula. E uma coisa que talvez seja difícil para o professor agora é essa adaptação de material. Normalmente a gente tem um material presencial e nem sempre a gente pode aproveitar o mesmo material para aula online. Que tipo de recursos você acha que eles podem recorrer como fonte de material? Como fonte de material. Eu acho que é muito importante que os professores se unam a outros professores para já entender, conversar, que tipo de materiais os professores usam, que tipo de materiais funcionam para alguns alunos e também entender, né, professores de idiomas, eles sabem mais disso, nessa parte de entender qual material funciona ou não funciona. Eu acho que é isso, é de aceitação que o material, aquele material que a gente trabalhava em sala de aula, talvez não sirva para o online, ou talvez nós temos que adaptar esse material. Então, muitos materiais talvez seja um caso de adaptação e também a gente buscar novos recursos. Como que um aluno vai aprender, como meu aluno vai ter esses conteúdos, esses novos conteúdos, mas com outro material. Então, o professor ele vai ter esse processo de estudar muito antes de perceber o que funciona, o que não funciona.
mas é tentativa e erro, e também adaptar. Eu acho que a adaptação de materiais é muito importante, você adaptar o material ao contexto do aluno. Eu acho que uma sugestão que a gente pode dar também, no caso até dos pais e dos professores, a gente tem aí Pinterest, nós temos o site InfoEscola, que é confiável, que tem bastante matéria, independente. Escola que é muito bom. Exatamente. Então, são sites que podem ajudar, porque eles já vêm até separadamente por idade e por série, né? O curso que a criança está fazendo, principalmente os pequenininhos. Eu, quando dei aula uma vez para uns argentinos, no Chile, não sei se você lembra, de português, eu usei muito o Pinterest. Tinha muito, porque a menininha tinha 5 e o menino tinha 10. Então, foi muito recurso do Pinterest que eu consegui. Então, às vezes, um conselho para os pais também, às vezes, procurar coisas para eles desenharem, para eles pintarem, está aprendendo, está se alfabetizando, ali tem joguinhos com letras, que vai ser bem interessante, né? Muito recurso. E eu acho que os pais, sempre eu falo, entenda como uma oportunidade para aprender, porque são tantas formas, tantas maneiras que a gente fica muito impressionado. Às vezes eu termino meu dia e falo, eu aprendi tanto com meu aluno, aprendi tanto escutando meu aluno. Muitas vezes meus alunos me ensinam como entender os materiais que funcionam, o que não funciona também, e eu recebo muitas indicações também, e os professores, né, se juntarem com outros professores, né, para entender o que está acontecendo. Existem grupos, existem plataformas, existem vários sites que facilitam o trabalho do professor, e sites também que ficam mais fáceis para os alunos, né? Então o professor ele pode fazer essa brincadeira, esse jogo, né, com os alunos também, do material deles, do mundo deles, e também que a gente consiga viver no mesmo mundo e falar a mesma língua, literalmente. Verdade. Eu acho que uma coisa que não foi ressaltado ainda, e que eu acho que é importante os pais saberem, é que eles têm que aproveitar esse tempo que eles estão passando. Está sendo difícil, está sendo complicado. Mas você já pensou que relação vai existir daqui para frente entre o pai e o filho? Sendo que o pai está muito mais participativo. Sim, ele vai participar muito mais, ele vai entender muito mais, né? E existem pais que eu percebo que eles se sentem um pouco culpados, né? Por não haver participado antes da vida dos filhos. Mas eu acho que esse tempo não é um tempo de julgamento, é um tempo de aprendizado e aprendizagem. Então, vamos nos unir para que nós consigamos, né, ser melhores, aprender e abrir essas possibilidades, que talvez antigamente não era muito bem vista, porque haviam pessoas, né, que estavam aí na educação, pessoas. Então, também é um ponto para valorizar o trabalho do professor também. O quão, né, lindo é o nosso trabalho, mas o quão difícil também é o nosso trabalho. Então, os pais agora eles conseguem ter essa outra percepção e se abrir mais para construir esse espaço, escola, sociedade e também família. Eu acho que uma coisa que ficou bem ressaltada na pandemia nesse aspecto foi que eu preciso de outra pessoa, né? Sim. Eu não sou sozinha, eu não me basto, eu sempre preciso de alguém. Então, às vezes, os pais procurarem os professores, procurarem ter essa conversa mais pessoal, porque muitos professores, eu sei que eles expuseram o seu próprio WhatsApp para conversar com os pais. Eu sei que essa não é a situação de todas as pessoas. Tem situações em que o pai, ele entra no WhatsApp e ele está acompanhando ali se o filho está estudando ou não, mesmo trabalhando. Mas tem situações que a gente sabe que o Estado não funciona a mesma coisa para todos, né? Então, a gente tem situações bem delicadas aí que o pai não consegue fazer isso. Mas eu acho que fica esse incentivo para o pai, para começar a pensar por outro lado. Quando que eu teria essa possibilidade de me aproximar do meu filho, de acompanhar o desenvolvimento dele e a chegar nessa relação um pouco mais, né? Entender também que sentir-se sozinho não é estar sozinho, né? Então, nós não estamos sozinhos, tem muita gente para ajudar, muitas pessoas que podem contribuir também, outros professores que estão aí na mesma situação, pais, né? Existem vários grupos aí no Facebook também de pais que estão aprendendo muito na pandemia, muito mais sobre eles, sobre os filhos, entendendo quem eles são, como eles podem se transformar. Então é isso, se abrir, nós não estamos sozinhos, parece, mas nós não estamos juntos. Exatamente, exatamente. Luiz, eu só tenho a agradecer, eu acho que nós falamos assim, conseguimos pegar uma grande gama de assuntos, né? Espero ter ajudado bastante.
Sim, com certeza. E conseguir ajudar um pouco os pais, né, de maneira mais prática, ou com um olhar diferente para a situação que nós estamos vivendo. Se você deixar algum recado para os pais? Sim, eu queria deixar um recado que as coisas vão passar, as coisas vão melhorar, nós temos um novo normal e que essa é uma grande oportunidade para aprender, e aprender sempre é muito bem-vindo, sempre, sempre. Então, vamos continuar firmes e fortes para que a gente consiga transformar, né, um pouco mais através da educação e através do amor também, que eu sei que os pais têm pelos. Isso mesmo, Luiz. Obrigada aí pelo seu tempo, Obrigado a você. o horário aí que você está doando para a gente. Eu posso deixar o seu contato, cara, caso algum pai queira uma sugestão sua de literatura ou coisa parecida? Sim, sim, sim. Eu gosto muito, eu adoro literatura, né? Mas eu acho que a gente pode começar muito pelas literaturas clássicas, né? Existem muitos canais no YouTube também que, né, a gente consegue pesquisar sobre literaturas infanto-juvenis também, como que isso pode ser benéfico para os alunos. Mas eu acho que toda criança poderia ler Tribunal dos Bichos. Eu acho que é uma grande literatura que é muito incrível. Literatura fantástica, né? Gosto muito disso. Harry Potter, que é muito legal também para os alunos, né, para os filhos, e fazer com que eles leiam, né, e não ter preconceito com leituras, porque as leituras são sempre bem-vindas também. Claro que os pais podem verificar que tipo de leitura, se ela está acrescentando alguma coisa ou não, mas assim, ser bem aberto para a leitura. Tá ok, então, Luiz, muito obrigada, viu? Muito obrigado a você, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Olha, Legal.